Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre áreas do direito para atuar, entrevistamos um doutor em políticas públicas e mestre em direito econômico e ele revela detalhes do porquê ele se especializou em áreas tão diferentes do direito e as vantagens na hora de abrir o escritório. Lembrando a você que este é apenas um corte do TreeMind Cash, que nós gravamos semanalmente aqui, sempre abordando assuntos como áreas do direito, novas estratégias, como captar clientes na advocacia e, obviamente, marketing jurídico e marketing digital para advogados. Nesse episódio, nós entrevistamos o Lucas Tader, ele que é mestre em Direito Econômico e doutor em Políticas Públicas, revela vários detalhes que fizeram o escritório dele se tornar tão relevante quanto é hoje. O cara não é fraco. Vamos lá. A gente vai começar direto fazendo perguntas aqui, tá? A primeira pergunta, Lucas, que é bem interessante, porque muita gente pesquisa dessa forma, tá? As pessoas procuram exatamente dessa forma. Áreas do direito para atuar. E a gente crê, né, pela experiência que a gente tem aqui com o nosso público, que sejam desde advogados iniciantes, advogados que já iniciaram, né, até os advogados já mais experimentados aí, ou procurando oportunidades, ou procurando transições. E você tem especializações em áreas bem específicas, né, talvez não muito comuns. A gente não vê tanto advogado que a gente entrevista aqui com especializações como a sua. Então conta pra gente qual foi a sua intenção por trás dessas escolhas, né? E aí o que você estava vendo e como é que você pode, enfim, dar um pouco de inspiração para essas pessoas que nos acompanham aí. Claro, essa história é longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível sem perder o conteúdo que é legal. Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai ver que uma das filosofias que eu mais gosto de estudar é seguir o caminho do meio, do budismo. O tio, no meio da conversa, vai citar um monte de livro, um monte de conceito filosófico, mas aos pouquinhos eu vou tentar explicar também. Além de advogado, a gente não consegue tirar o lado de professor, né? Mas, como eu sempre gostei do caminho do meio, eu nunca acreditei em extremos. Isso desde política até as práticas da minha vida cotidiana. Então, eu não acho que seria adequado nós pensarmos nas áreas do direito daquela forma tradicional que há 30, 50 anos atrás as pessoas praticavam. Então, eu vou me formar, eu vou para o direito civil. Eu vou para o direito penal, eu vou para o direito ambiental, ainda que o direito ambiental já tenha um pouco mais expansão. Então, isso seria uma área muito tradicional, seria um extremo que eu acredito que as coisas já são mais dinâmicas, a gente não consegue mais falar, não, eu só advogo no direito civil e trabalho com várias pessoas com mais de 65 anos. Não, isso não tem mais. Mas também eu vejo que muitas pessoas se formam e eu tenho também a oportunidade de estar nas universidades, nas faculdades e conversando com alunos que ainda estão tentando se inserir e o mercado do direito já não é tão visível como é para nós, eles ainda estão aprendendo o que é esse mercado, eles também buscam se especializar na página 215 do processo de inventário de uma pessoa de mais de 65 anos. Então, eles já querem trabalhar dentro de uma coisa muito específica, eles já vão moldando isso dentro da faculdade. A gente sabe que no começo da carreira você não tem muita escolha e nem muita oportunidade. Se achar trabalho, tem que agradecer já. Exatamente. E no começo tem que fazer o que tem. Mas também isso vai na filosofia do caminho do meio, porque fazer só o que tem ou sonhar só com o que pode ter. Você vai ter que achar uma coisa ali no meio. Então, em termos de áreas de atuação, para voltar um pouco no começo da nossa conversa, eu acredito que, de fato, a pessoa ela vai ter que se filiar ali na escolha dela, seja inicial ou de transição, em alguma coisa que já existe. Então, dificilmente você vai conseguir abrir mercado sozinho numa área que você inventou, só que você viu. Tem que ter também um pouco de humildade de saber, tudo bem, eu tenho uma ideia boa, eu tenho um projeto legal, mas eu tenho muito para aprender. Tipo, não dá para sair reinventando a roda. Não. Primeiro faz um feijão com arroz, para depois escolher alguma coisa. Eu acredito nisso. E tenta aprender com quem já está estabelecido em alguma área. Porque se você for pegar uma pessoa que trabalha numa área tradicional hoje, talvez quando ela começou a trabalhar não era tão tradicional assim, ela foi iniciando esses caminhos. Por exemplo, eu trabalhei com o Dr. Marlos Aires, que é uma das maiores referências em direito criminal, que tem um escritório aqui perto, inclusive na Cândido Abreu, em Curitiba, e ele hoje em dia trabalha com direito penal econômico, que é uma área super consolidada, é uma área que já nas faculdades as pessoas querem ingressar nisso como uma área estabelecida, até certamente tradicional, mas a época que ele trabalhava isso não existia. Isso começou a existir nos anos 90, 2000, e ele antes já estava mais ou menos saindo nisso. Então, eu acredito que eu sempre comentava, principalmente quando trabalhava mais com direito penal econômico, que o segredo talvez seja trabalhar com uma área do direito tradicional com algum plus. Então, eu vou para o direito civil, eu vou para o direito penal, até porque ali você já consegue, nessa dicotomia, ver onde você se encaixa. Se você é melhor em trabalhar com penal, com civil, com trabalho, para quem tem mais estômago, eu sempre brinco, quem tem estômago trabalha com direito criminal, quem tem cabeça trabalha com outra coisa. Porque é uma área muito difícil de se trabalhar, então
na faculdade, como você vai ter matérias tradicionais, você já vê onde você se filia. Então eu vou para o penal, eu vou para o civil, eu vou para uma coisa assim. Mas só fazer isso eu acredito que já tem muita concorrência, aquelas histórias que eu não me intimido, eu acredito que nem as pessoas que estão vindo se intimidam com isso, de que tem mais, não sei quantos advogados no Brasil. O público que está buscando esse conteúdo e está consumindo já é diferenciado, então ele já está distante da massa, mas você ainda está na massa, você ainda é mais um número. Então você pega uma área mais tradicional, mas tenta dar um plus nisso, e não necessariamente um plus de serviço, mas da própria área, da própria dogmática que você vai trabalhar. Então eu vou trabalhar com direito ambiental, mais com empresa de determinado porte. Eu vou trabalhar com direito empresarial, como a gente pode conversar mais para frente, mais com um foco preventivo. Ou eu vou trabalhar com o direito criminal e um foco preventivo, porque eu vejo que os escritórios de advocacia são muito tradicionais, então isso já é um problema. Não tem uma visão empresarial, não tem uma visão de marketing jurídico, não tem uma visão além daquilo que era a advocacia 50 anos atrás, mas no direito criminal as coisas são mais tradicionais ainda. Tem que ter um certo tradicionalismo, porque você tem que ter uma certa formalidade para trabalhar com isso. Ser tão descolado no direito criminal às vezes não pega bem. Então eu entendo que as pessoas já começam a se formar de maneira mais engessada, mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar uma renovação dessas áreas, porque você trabalhar só com o dativo na porta do fórum, você trabalhar só com aqueles pequenos crimes que vão vindo na tua mesa, ou até mesmo ter uma atuação tradicional em áreas que são mais rentáveis, você não vai ter destaque, não vai ter muito espaço. Então, eu acredito que encaixar isso de uma área tradicional, mas tentando dar um toque de alguma coisa diferente é um bom caminho, porque Faz sentido. eu sempre tive essa postura, e você comentou algo que é bem a minha filosofia, de fazer o arroz com feijão. Eu sou muito contrário, e por isso que eu brinco que eu sou o tio, né? Porque eu falo com uma pessoa de 80 anos, eu me visto com uma pessoa de 80 anos. Hoje eu tentei até dar uma roupagem um pouco mais jovem, minha esposa me ajudou, porque eu ia vir em lugar que tá conversando com pessoas jovens. Mas eu tenho uma fala mais tradicional, eu tenho uma criação um pouco mais tradicional e sou um pouco mais formal, mas essa é a minha característica. Mas eu não acho que as coisas suportam essa formalidade mais tanto, porque a gente tem que ter uma dinamicidade, mas uma coisa que eu sou muito contra é o que eu chamo da vida, ou então, no segmento disso, a advocacia instagramável. Então, a pessoa quer viver uma vida instagramável. Antes da conversa, você estava falando, hoje é seu aniversário, que você teve que falar para sua filha que você vinha trabalhar. Então, é claro, durante o dia você consegue fazer um story de várias coisas legais, só que isso não é necessariamente o teu dia a dia. Perfeito. O teu dia a dia é batidão, é analisar contrato, conversar com pessoas, é pegar trânsito. Não é tão legal assim, né? Não é tão legal. E o legal da vida é que ela não é tão legal. Sim. É que ela é mundana. É que, sabe, eu quando defendi o meu mestrado, eu sinceramente achava que depois daquilo ia ter assim uma música, eu ia sair, sabe, de uma cortina vermelha, porque, porra, eu tava defendendo o mestrado. E não, o orientador falou, foi online, né, no cara da pandemia, olha, beleza, parabéns, boa sorte pra você, mas eu tenho Qual que ir que é o próximo passo processos e eu tinha que resolver um monte de outras coisas. Sim. Então, a vida não vai ter necessariamente esses momentos que a pessoa busca numa plenitude de tempo, que todo momento vai ser aquilo, mas, novamente, caminho do meio, eu não acredito que assim, poxa, então eu vou ficar o dia inteiro só carimbando coisa, fazendo isso. Isso é bem legal que você tá falando, porque acho que dois ensinamentos massa, assim. Um é que você tem que ficar bem com o longo prazo e com as coisas que vão acontecendo mundanas, assim, né? Que não espere que a vida seja o stories do Carlinhos Maia, assim, né? Que exatamente. não vai ter uma festa todo dia pra você ir, não vai ter um carnaval todo final de semana. Porque a vida do Carlinhos Maia também não é só o story. Né? Pois é, mas é o que está lá, né? Sim, é o que exato. E isso é um ensinamento, acho bem legal, principalmente pra quem é mais jovem, assim, que as coisas não acontecem assim e você tem que estar bem com esse ritmo das coisas. Sim. Né? Mas outro que você falou que acho que é bem legal, esteja inovando, mas não esteja abolindo o que já funciona. Exatamente. Né? Tipo assim, veja o que funciona, trabalhe em cima do que funciona, mas dê o seu toque, dê sua inovação, né? Sim. Talvez se só para um lado, só para o outro, você vai ser mais um ou vai ser um lunático. Sim. Mas se você estiver tendo a tua melhor versão dentro de algo que já funciona, inovando, talvez seja o caminho do meio, né, que você falou. Eu concordo muito, e por favor, se insiram, porque eu vou falando. Fica e assim, tranquilo. é uma ladeira abaixo, que eu não paro de falar, porque vão provocando os temas na cabeça e a gente acha, todo mundo tá falando, acho que tá falando legal, né? Então a gente continua. Mas essa questão da advocacia instagramável, eu me preocupo muito com quem é mais jovem, com quem ainda está na universidade, porque a pessoa vê só a sala de reunião, a pessoa vê só o contrato sendo fechado, a pessoa vê só a audiência no fórum, a ostentação da STJ, e não se prepara. Tem algumas pessoas que ignoram essa realidade, e daí é um problema delas. Aí elas fizeram essa escolha. Mas
Tem pessoas que não conhecem essa outra realidade, e quando é apresentado no dia a dia, a pessoa se frustra e se choca, porque não foi mostrado para ela que existia aquilo. Então, o dia a dia, ele é muito mais enfadonho, o dia a dia é muito mais cansativo. Eu sempre falo no escritório, o dia a dia não tem glamour. Pega o dia a dia do médico, pega o dia a dia do Carlinhos Maia. O dia a dia dele, ele tem que acordar, ele tem que lidar com o funcionário, ele tem que fazer as coisas dele. Talvez Pagar seja boleto. um pouco... Tem que pagar contar boleto. É cringe. Da noite anterior, normalmente. É cringe, mas é a nossa vida. Só não é quem tem o boleto pago. Então, isso de tentar extirpar uma vida idealizada e tentar ver nas coisas mundanas a sua beleza, eu acho que é algo muito importante para a gente conversar, porque eu vejo que as pessoas não estão fazendo isso. E você tocou num ponto que eu acho mais essencial, que é você aproveitar o melhor dos dois mundos. É claro, você tem que tentar inovar, você tem que tentar fazer algo diferente, e esse algo diferente não precisa necessariamente ser no produto, mas na abordagem com que você faz dele. É você ter um atendimento diferenciado, é você ter alguma característica que as pessoas busquem que te destaque da multidão, mas também eu vejo muitas pessoas que rejeitam modelos anteriores, mas assim, aquele modelo anterior estava funcionando. As pessoas dificilmente partem de uma coisa para outra completamente diferente. Elas querem aos poucos se adaptando com uma coisa nova, né? Talvez daqui a um tempo nós tenhamos carros autônomos e a gente pegue um Uber que não tenha motorista, mas dificilmente a pessoa vai sair do carro dela para isso. Ela vai passar por um Uber, ela vai passar por uma coisa mais automatizada, ela vai no festival, faz a compra e tem ali um atendimento automático. Então, você tentar fazer algo diferente, mas não deixar de ter humildade para aprender com quem já sabe. Tem gente que fala, não, mas o cara, o que ele vai poder me ensinar? Poxa, o cara tem 20, 30 anos de advocacia. Eu tenho 2, 3 anos, já consigo dar uma dica. Imagina o cara que tem aí bem mais tempo que isso, né? Deixa eu aproveitar até de fazer uma pergunta conectada nisso. A gente gravou um podcast aqui com o Kael da Vanzinho Penteados, que deve conhecer também, né? E uma das perguntas que a gente fez para ele, que foi muito legal, é porque ele falou assim, cara, a gente tem lá 100 advogados, 100 advogados no escritório, e temos ali uma divisão, né, da área consultiva e área contenciosa, e a grande maioria não quer trabalhar no contencioso, né? Os advogados, principalmente mais jovens, eles querem fazer aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais romântico no direito, que é basicamente isso que você está falando. E aí você traz uma visão bacana, que é assim, poxa, você tem que fazer o feijão com arroz, que talvez seja o contencioso, talvez parte esteja ali no consultivo, e outra partezinha, vamos colocar assim como se fosse um pareto, 20% do teu tempo, você dedica para qualquer outra coisa que você acredita que vai ser, né, algo relevante, que pode em algum momento se transformar no 80% da sua advocacia. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, seria quase a pergunta do milhão aqui, né? Com base no que você vê, meio futurismo isso, tá? Mas eu tô vendo que você vai bem nessa pegada, então acho que vale a pena te perguntar. Você como doutorando e especialista em direito econômico, o que você vê de cenário, de novas áreas de especialização, que este 20% o cara pode começar a desenhar? Porque muito está se falando, eu não acredito tanto nisso, mas 80% das profissões, né, inclusive jurídicas, daqui 20 anos ainda não foram criadas. Então o que o cara consegue nesse momento estar lá no contencioso, né, fazendo que seja, dependente da área do direito, mas começar a olhar. Daí eu vou abrir só um parênteses, o Kael coincidentemente citou que ele fez um conteúdo, se especializou em carro autônomo. E em razão disso ele foi convidado para uma apresentação, para uma palestra, não lembro. Então conectou com o que você falou, coincidentemente. Só que assim, por enquanto isso não deu dinheiro. Talvez os carros autônomos sejam 20% dele. Ele está preparando para daqui 5, 10 anos. Acho que ele fez um parecer para um cliente, depois escreveu um artigo, daí foi convidado para dar uma palestra. Era o único que manjava disso no Brasil. Não tinha outra pessoa referência naquele tema. Isso é muito comum. Então nessa linha de raciocínio eu queria te perguntar isso. O que os caras que estão ouvindo, né, os advogados que estão ouvindo, podem dedicar dos 20%? Como é que você está enxergando esse futuro aí? Eu vejo que ele tem 3 pontos importantes de comentar. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar dos 3 até o final. Porque às vezes eu falo 3, chego no segundo e falo, olha, o terceiro eu não lembro mais, então vamos para outra coisa. Boa. Mas uma primeira coisa que eu acho importante comentar é você apostar, claro, talvez no começo seja 20% do teu tempo. Né? Você gosta de uma coisa, você quer trabalhar naquilo, mas não necessariamente o mercado vai estar pronto para aquilo, as pessoas vão conhecer aquele produto. Então, é muito comum aquilo que você gosta de fazer ser a menor parte do tempo dedicado. Até mesmo porque nós vamos estar falando com adultos aqui e quando as crianças saem da universidade, elas não sabem que você vai ter que lavar roupa, lavar louça, vai levar o carro no mecânico. Então, você não tem todo aquele tempo que você imagina. Então, um tempo pequeno vai ser dedicado a isso, mas é importante você bater na tecla que você acredita, porque uma coisa que eu aprendi tanto na trajetória acadêmica quanto profissional é as pessoas que hoje estão sendo referência de um tema eram as chatas que estavam batendo nesse tema incessantemente há um tempo atrás. Boa. Então, consideradas como chatas naquele momento, não que eu acredito que elas sejam, mas eu vejo, por exemplo, o Dr. Marlos Arnes, que é, para mim, uma das maiores referências em direito penal econômico, junto com o professor Rodrigo Santos Rios. Eles falavam sobre direito penal econômico, o Dr. Marlos falava sobre colaboração premiada numa época que ninguém falava sobre isso, nem a lei. Então, quando vira o pêndulo, quando vem esse momento, quem que
vai se buscar? A pessoa que está querendo se inserir nisso e acha legal, mas nunca se expôs, ou o cara que está há 20 anos sendo às vezes taxado de lunático, num assunto que ainda nem existia, mas ele já está se referenciando numa coisa. É claro, é algo que, pela perspectiva, pela visão dessas pessoas, elas viam que poderia virar. Mas elas fizeram uma aposta numa coisa né? Claro. que ainda não existia, mas que o momento social estava avançando para aquilo ser captado. Então, esse é o primeiro ponto. Você, apesar de ter que fazer um arroz com feijão, eu acredito piamente de que você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, no sentido do arroz e feijão. Ninguém vai necessariamente ver, olha, eu vi que você fez aqui 1 ano de trabalho, mas aquele dia, aquele 17 de março foi quando você se destacou. Não, você se destaca naquilo que você faz diariamente e às vezes é o batidão. Às vezes é o trabalho que as pessoas consideram enfadonho. Então, mas tem que se focar num ponto que você acredita que é o diferencial. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que, pode ser um pouco dogmático, mas geralmente a gente tem a tendência na faculdade de pensar que o direito é que forma a sociedade, não o contrário. Então a gente vê o que no direito eu gostaria que se destacasse e eu vou enfiar a goela abaixo dos meus clientes da sociedade aquilo que eu acho legal de se vender como produto. E não é assim que funciona. Essa pessoa que agora está trabalhando com carros autônomos, ele fez justamente o caminho inverso, que é o mais acertado. Uma pessoa muito inteligente é ver para onde a sociedade está indo. Logo, o direito vai acompanhar a sociedade e quando houver esse ponto de convergência, qual vai ser o tema do momento? A sociedade está caminhando para carros autônomos, por exemplo. O direito ainda não chegou lá, mas você está fazendo essa ponte e quando a sociedade inevitavelmente chegar nessa situação, você vai ser o ponto de convergência. Então, se distanciar de uma arrogância de que não, eu vou dizer qual vai ser o produto que a sociedade vai querer. Não, a sociedade vai falar qual que é o produto que ela quer, mas já tem umas maneiras de você antever isso, se preparar, ver o que está no teu panorama e você já ir se encaixando para vender aquele negócio. Mas isso aí envolve risco também, né? Eu acho que também o advogado, principalmente iniciante, ele tem que entender que ele é um empreendedor, né? Com certeza. E ele tem que ter essa facilidade de tomar risco, né? Tipo, o que você está falando é assim, eu tenho uma hipótese de acontecer isso aqui, né? Que pode não se concretizar. Pode se concretizar. Então você pode gastar teu tempo, pode colocar tua energia e pode ser que não dê nada. Mas se você não estiver disposto a isso, aí você não vai nem ter chance de acertar, né? Eu tenho um perfil que é mais conservador. Não necessariamente na política, muito menos nos costumes, mas na minha prática do dia a dia, nos meus estudos e principalmente nas minhas atitudes mais cotidianas. Então, eu não sou uma pessoa de arriscar muito. Poxa, então você não é empreendedor? Não, pelo contrário. É que eu estudo aquilo que eu vou arriscar e sempre faço um risco calculado, porque eu não gosto de, se eu tiver que cair, tudo bem, mas eu caio até um certo degrau, caio até um certo segmento, mas eu não aposto tudo. E por que eu acredito que as pessoas que elas estão se projetando numa hipótese, isso é muito bem colocado, elas estão se projetando numa aposta, elas necessariamente vão colher alguma recompensa, talvez não tão grande, como se daqui a 20 anos todo mundo estiver usando carro autônomo, mas essa pessoa vai ter uma recompensa por quê? Porque a gente não está falando daquela vida instagramável, de que você vai ficar o dia inteiro estudando carro autônomo, o dia inteiro estudando compliance para carros autônomos, direito criminal para carros autônomos, como eu também já escrevi um artigo sobre a responsabilidade penal da inteligência artificial. Né? Como que vai ficar isso? Eu não vou ficar focando só nisso, eu vou nesse meu tempo ficar fechando contrato, ficar trabalhando com o cliente do dia a dia, eu vou ficar conhecendo o mercado do meu dia a dia, no meu 20% para usar essa regra de Pareto, eu vou estar trabalhando com essa inovação, com essa hipótese, mas meu 80% é o trabalho do dia a dia. Então, se eu conseguir colher o fruto do 100%, do 80% mais o 20%, poxa, aí eu ganhei na loteria, aí eu vou estar trabalhando realmente com o negócio que está na crista da onda. Mas, no mínimo, eu vou estar fazendo um trabalho do dia a dia, eu vou aprender as habilidades que são mudantes e vou recolher recompensa dos 80%. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que a gente tem que, sim, apostar em algumas coisas, mas também não deixar que as pessoas caiam na frustração de apostar absolutamente todas as energias em uma coisa e, a partir disso, se esse negócio não virar, porque não depende de você, depende do mundo externo, é um ponto também contra essa cultura de vida instagramável de que o universo vai conspirar para aquilo que eu quero. Não, o universo é uma força caótica, complexa, que você é uma parte e você influencia, mas você não domina. Então pode ser que aquilo que você goste, que você estude, não vire. Eu estudo um tema que eu acredito que pode ter um potencial de prática no Brasil, que é prevenção ao financiamento do terrorismo, prevenção ao terrorismo, mas pode ser que nunca isso entre na agenda pública. Eu perdi todo esse meu caminho? Não, porque lá eu fiz um mestrado, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu escrevi artigos sobre vários temas, eu me especializei em temas macros, também especializar num tema micro às vezes, uma roubada, porque especializar em tema macro, opa, não foi isso, mas eu sou bom na parte de prevenção, vou ajustar meu produto para trabalhar com outra parte. Então,
eu acredito que é sempre o caminho do meio, não é 8, não é 80. Você vai se especializando, não é tanto a ponto de você poder migrar e ter essa visão, mas também não é tão pouco a ponto de mercado avançar e você fica para trás. Muito bom. Faz bastante sentido isso. Sabe, porque tem uma linha bem tênue aí, né? Ouvindo você falar, que parece que muitos advogados tentam, eu tenho que largar o que eu estou fazendo para fazer o outro, né? E aí eu não consigo fazer as duas coisas de maneira conjunta. Então, você trouxe isso de uma maneira muito bacana e elegante, né? Faça as duas coisas. E é bem difícil, porque tem que ser disciplinado, né? Sim, como se o cara, eu trabalho até às 6, então para 4, 5 horas e daquelas última horinha do dia, 2 horinhas ou uma manhã na semana, você se dedica àquele sonho, àquela viagem na maionese, né, que você tem, que você acha que um dia vai virar. E tudo bem, né, que se não acontecer, porque no caminho você vai descobrir outras possibilidades. Sim. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então vou deixar o link para você aqui. A gente aborda este e outros diversos assuntos, está super legal. E vou pedir, obviamente, para você deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, a sua dúvida, a sua crítica, faz uma pergunta. Quem sabe tem alguma coisa que você gostaria de ver por aqui, a gente vai fazer questão de gravar um vídeo falando sobre isso. E para finalizar, quero te convidar para conhecer 2 conteúdos que fazem muito sucesso por aqui. Um deles a gente fala sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar um Instagram. E o segundo, a gente fala sobre Growth Marketing, estratégias de marketing jurídico que são bem distintas da maioria e que agora, com as liberações, com as flexibilizações da OAB, estão ainda mais tranquilas para que você implemente no seu plano de marketing. Então dá uma olhadinha nesses 2 vídeos que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença aí no seu planejamento. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!